Boa noite, meus queridos, paz e prosperidade a todos. Eu estou aqui num lugar muito especial, porque nós vamos iniciar um novo tempo, uma nova fase da nossa vida. E essa fase, ela vai muito de encontro com a mensagem que eu carrego. E no sábado, eu até contei ontem no culto, que no sábado eu estava ajudando a esposa com os afazeres e eu falei pro Senhor que se houvesse a necessidade das pessoas ouvirem a mensagem que eu carrego, que eu estaria pronto para transmitir essa mensagem. Eu não imaginei que seria tão rápido, né? Que para nós iniciarmos, mas já que eu tô pronto, eu tô pronto. Eu desejo que essa mensagem ela possa entrar no teu espírito, que ela possa tocar a tua alma, que você seja alcançado e que a partir de hoje também você entenda que cada um de nós carrega uma mensagem, carrega algo. Nós somos refletores da luz que brilha dentro de nós. Pois bem, eu sou o apóstolo Anderson e se inicia uma nova fase de mensagens para o teu coração. E eu quero já declarar para a tua vida que você tenha paz, saúde e prosperidade e que você possa entender que você tem um chamado, você tem um propósito. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram também. E já que é para fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo. E o meu objetivo é tirar o que está dentro de mim para que você possa ser encorajado de alguma forma, ser inspirado de alguma forma. Ontem eu disse que a nossa responsabilidade e vai apenas em inspirar as pessoas. Que a gente pode, no máximo, servir de referência e inspirar alguém, e inspirar pessoas. Só que a mão na massa mesmo, fazer mesmo, é com você. É você que precisa fazer, é você que precisa ter o seu tempo de relacionamento, ter o seu tempo de intimidade com Deus, ter o seu tempo de devocional. Você precisa entender a autorresponsabilidade. Ninguém carrega ninguém. Nós somos autorresponsáveis e nós temos que assumir essa responsabilidade. Em algum momento da nossa vida vai chegar essa fase que a gente tem que olhar para nós mesmos e assumir e falar: não, eu sou responsável pelas minhas ações, eu sou responsável pelas minhas atitudes e, consequentemente, também é responsável pelo destino e por onde você quer chegar. Eu disse uma frase
esses dias que a frase é assim: se você quer desistir de algo, desista de ser fraco. E é uma verdade pra gente, porque nós não podemos desistir de nós mesmos. Fazendo um pano de fundo de tudo que eu tenho vivido de um mês para cá, todas as mensagens que eu tenho entregue para as pessoas na igreja, eu quero aproveitar essa oportunidade para transmitir também e dizer para você que você é responsável por aquilo que você faz e pelos resultados que você vai ter. Eu disse na quinta-feira passada, por exemplo, eu ministrei sobre Josué e Caleb e eu disse para a igreja que o povo desistiu do povo. Eles mesmos desistiram deles. E eles desejaram voltar para trás depois que tiveram um feedback daqueles que foram olhar a terra, e aqueles que foram espiar a terra falaram assim: não, a terra realmente ela mana leite e mel, mas a gente não tem condição de conquistar essa terra, porque tem gigante, tem os chamados filhos de Anak, e nós, diante deles, nós somos como gafanhotos. Ou seja, o povo se apequenou, o povo diminuiu, o povo se diminuiu. E pelo fato do povo se diminuir, eles não acessaram aquilo que o Senhor havia prometido para eles. A gente só não acessa se a gente desistir. Se a gente querer voltar atrás, nós vamos ter várias dificuldades, nós vamos ter várias adversidades, nós vamos ter vários momentos em que a gente vai olhar pra gente e vai falar assim: não dá mais, não tem como. Mas eu tô aqui falando nos seus olhos, olhando para você e falando para você que tem jeito sim, que dá, que você consegue. Você só não pode desistir de você mesmo. A única pessoa capaz de parar, de paralisar ou de interromper um propósito é você mesmo. E eu disse pro pessoal, faltava 11 dias para aquele povo chegar na terra, sabe? Faltava 11 dias, 53 quilômetros. 11 dias, 53 quilômetros. E 11 dias se tornaram 40 anos. E 53 quilômetros se tornaram 120 quilômetros. Porque o povo desacreditou da promessa. E o Senhor disse que eles não acessariam mais, que eles não entrariam mais na terra em que o Senhor havia prometido. Eu falei também sobre Jó, que Jó era um homem íntegro, temente, homem reto, que se desviava do mal. Mas qual a motivação? Por que Jó fazia? Por que Jó era quem ele era? Por que Jó fazia
o que ele fazia? O próprio Deus dá testemunho de Jó. Mas existia algo maior que Deus queria de Jó. Deus apenas não queria que Jó fosse um servo bom e fiel. O Senhor queria algo mais de Jó. E o fato dele receber aquela luta, receber aquela prova, ele não entendeu, os amigos não entenderam, a esposa não entendeu, e ele também não entendeu. E ele tentou se justificar de todas as formas, tentou achar as razões, tentou achar os porquês. Mas chegou um momento que todos abandonaram Jó. E ele ficou sozinho novamente. Mas foi nessa hora que Deus desceu e Deus não esclareceu para ele. Deus simplesmente se apresenta a Jó. E Jó fala para Deus assim: agora eu entendo, porque eu só te conhecia de te ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Jó passou o que ele passou, simplesmente para Deus se apresentar a ele e para que ele pudesse conhecer a Deus não de ouvidos, mas que os olhos dele pudessem contemplar a glória de Deus. E é uma lição para a gente, porque se nós buscarmos e se nós nos colocarmos na presença do Senhor, falando para ele assim: eu quero te conhecer, talvez a gente consiga encurtar caminho, talvez não seja necessário, inclusive, a gente passar uma prova como a de Jó, ou uma prova semelhante à de Jó. Porque o objetivo da aprovação de Jó foi para que ele pudesse conhecer Deus agora de olhar, de perto mesmo. Então, se você me permite um conselho, eu quero te aconselhar a você olhar para dentro de você e depois olhar e fazer a busca e falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor está? Como que eu posso te conhecer? Um profeta Oséias, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus. O profeta Abacuque, ele diz assim, em Abacuque 2,14, que toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Jesus, lá na sua oração sacerdotal, em João 17, Jesus começa a oração mais ou menos assim: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu nome. Pai, eu vou te glorificar. E o Senhor também vai me glorificar. E o que é glorificar a Deus? Qual é o momento em que um filho glorifica o pai? Qual é essa hora? E eu me peguei fazendo essa pergunta no sábado. E como resposta, Deus ele me trouxe à memória todas as últimas mensagens que eu ministrei nesses dias.
e todas estavam relacionadas a isso, a conhecer ao Senhor, a realmente buscar aquele algo mais que a gente sabe que existe. Existe um vazio dentro da alma do ser humano, e esse vazio ele é preenchido apenas por Deus. Esse buraco ele tem o tamanho exato de Deus. Então nós precisamos entender que existe uma necessidade na gente. Hoje é um monólogo. Hoje eu estou falando para você aqui, mas logo a gente vai estrear o nosso tempo aqui, o nosso tempo de mesa, que agora não é mais um tempo de mesa interno, aonde eu recebo pessoas e o bate-papo ele fica entre nós. Agora não. Agora o nosso tempo de mesa ele vai ser transmitido. O nosso tempo de mesa ele vai ser transmitido para as redes sociais. A nossa conversa ela vai não só nos edificar a nós mesmos, mas a nossa conversa, a partir de agora, ela vai edificar pessoas. Ela vai edificar todos aqueles que clicarem nos nossos cortes, que clicarem nas nossas redes sociais. Eu intensifiquei o ano de 2025 com esse trabalho, esse projeto chamado Tempo de Mesa. E a gente ouve cada história, sabe? E a gente vê cada ser humano e a gente compartilha cada experiência boa. E então a gente vai abrir isso para que, da mesma forma que a gente aprende, que a gente cresce, que a gente se cura, que a gente se restaura, lá no nosso tempo de mesa, lá em casa, agora a gente vai trazer e vai abrir isso para o planeta inteiro. Existe uma necessidade. E essa necessidade e esse conhecimento, ele só é revelado de duas formas. Primeiro, é você buscando esse conhecimento. É você buscando... É você tendo sede de buscar algo melhor para sua vida, de buscar algo melhor para você. E a segunda forma é na mesa. Veja que Jesus ele morre e quando ele ressuscita, alguns daqueles que estavam com ele o abandonam e desistem. Até os mais próximos desistiram, mesmo ele dizendo que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar. Mas eles, talvez por não aguentar o peso, sabe, a responsabilidade, ou também por não aguentar o momento. Eu faço um paralelo com a mulher de Jó, quando ela fala aquilo para Jó. Mas imagina você, mãe, você perder seus 10 filhos de uma vez só.
Então, nós precisamos olhar não com um olhar julgador, não com um olhar que aponta. Aqueles que estavam com Jesus, eles simplesmente voltaram a fazer o que eles faziam antes de Jesus chegar na vida deles. Eles voltaram a pescar. Outros foram embora da cidade. E tem um relato de 2 discípulos que eles estavam chegando na cidade deles, cidade de Emaús, e de repente apareceu um viajante no meio do caminho. E esse viajante, ele acompanhou eles até a entrada da cidade. A Bíblia diz que escureceu e eles falaram assim para aquele viajante: não, fica aqui com a gente. Vamos jantar conosco. Vamos sentar à mesa conosco. E aí aquele viajante entra na casa deles, sentam à mesa e eles estão observando. E a tradição, ela dizia que a visita, ela tinha que abençoar o alimento. E aí naquela hora, aquele viajante, ele faz o que eu fiz ontem. Ele levanta o pão, agradece, parte e desaparece. E aí aqueles 2 homens olham um para o outro e falam assim: é ele. Ele ressuscitou de verdade. O nosso coração o nosso coração não ardia enquanto ele falava. Veja, o evangelho do reino, ele pode até se manifestar nos púlpitos, mas a revelação do Cristo, ela acontece na mesa. Eu amo o tempo de mesa, porque a gente tem a capacidade de se conhecer de verdade. Então, e eu tenho prezado por isso. Eu tenho batalhado para que a gente possa viver um evangelho simples, um evangelho de verdade, um evangelho aonde você não obriga ninguém, aonde você não força ninguém, um evangelho livre. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos livres, mas nós somos prisioneiros de Cristo. Ou seja, nós servimos porque nós queremos. E por que nós queremos? Qual que é o objetivo de nós abdicarmos um tempo da nossa vida para um propósito maior, para algo que nós chamamos que é eterno? Então são perguntas. Como eu faço para me relacionar com Deus? Como que eu faço para conhecer a Deus? Como que eu faço para ser um ser humano melhor? Como que eu faço para ser um líder melhor? Como que eu faço para ser um empresário, um empreendedor melhor? Veja, o ano passado nós sentamos à mesa e eu tenho um grupo de amigos que tem uma empresa, que tem um grupo de empresas, um grupo de lojas. E quando nós sentamos à mesa a primeira vez, eles fecharam janeiro de 25 com 40 mil negativo. Para o empresário isso é morte, isso é falência. Mas nós
os ouvimos, fizemos alguns ajustes na rota deles e eles fecharam dezembro com mais de 2 milhões e 200 de faturamento. Tem um outro amigo que ele disse, olha, eu preciso fazer isso, eu quero me associar com essa pessoa. Eu falei, calma, caminha com ela algum tempo. E aí 3 meses depois, eu aconselhei ele a puxar mesmo a capivara, como a gente fala, né? E aí quando ele puxou a capivara, ele falou, nossa, eu falei, então, não se associe, não faça. Quebre o vínculo. Rompa o que você tiver que romper com ele. Eu ouvi hoje que nós precisamos, isso é maturidade emocional. Nós precisamos saber falar não sem que esse não doa na gente. A gente precisa aprender a falar não. E é uma coisa que eu quero te ensinar também. E assim, de verdade, é gostoso falar não, sabia? É bom demais. É bom demais da conta. E aí esse amigo rompeu e em dezembro agora ele realizou um sonho que ele tinha de comprar uma BMW e ele pagou essa BMW à vista. Ah, por que eu tô falando isso para você? É para te dizer que você precisa e que nós precisamos de algo chamado conselho. Tem um provérbio que diz assim, na multidão de conselhos há sabedoria. E deixa eu te falar uma coisa, eu sou o seu conselheiro. Eu posso te ajudar a você vencer no espírito, a você vencer na alma e a você vencer na saúde. A você vencer no mundo dos negócios, a você vencer na igreja, a você descobrir o seu propósito de vida, a você ser uma pessoa melhor, emocionalmente melhor, espiritualmente melhor. Eu atuo com liderança faz quase 30 anos, então eu sei do que eu vou te ensinar. E esse ano eu decidi entregar tudo que eu sei, entregar tudo que eu conheço. Por quê? Porque eu quero de verdade. Eu quero ir para uma lápide. É lógico que daqui 50 anos, se o Senhor assim nos permitir, mas eu quero ir para uma lápide, para um túmulo vazio, ter entregado tudo que eu carrego. Então esse ano é o ano que eu vou começar a entregar aquilo que eu carrego. Todas as minhas mensagens, todos os meus encontros de discipulado, meus encontros de tempo de mesa, os meus encontros para tomar café serão com um propósito de transbordar na vida de alguém, de ajudar de alguma forma que a pessoa possa alcançar e possa seguir a sua caminhada. Afinal de contas, e já partindo para o final, eu preguei também sobre Efésios 4, quando o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, agora quem vos fala é o preso em Jesus, o preso do evangelho. Eu rogo que vocês caminhem na vocação que vocês foram chamados. O que é vocação? Eu vou te ensinar o que é vocação.
para que você possa entender que você carrega algo do céu, que você carrega algo eterno, que antes de você vir encapsular nesse corpo, o céu já depositou algo em você, algo no seu espírito. E você transmite, e você tem uma mensagem, você carrega uma mensagem. Então você precisa se preparar para você transmitir esta mensagem. Pelo menos um talento, um dom você carrega. E eu quero te ensinar a descobrir isso. Então eu quero deixar esse convite para você. Que o Anderson, o apóstolo, o conselheiro, o líder, está à sua disposição para que você possa crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria e principalmente sabendo quem você é e conhecendo a pessoa de Jesus Cristo e conhecendo o Deus que te enviou para esta terra para cumprir o seu propósito de vida. Então quero te convidar a embarcar nessa jornada comigo. Essa jornada que é só o início e a gente vai conseguir chegar longe. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir alcançar muitas pessoas. O melhor de Deus está por vir. E talvez você seja um dos meus convidados para sentar aqui nesta mesa para a gente bater um papo e para a gente falar de coisa boa. Tá bom? Desejo a você paz e prosperidade para a tua vida. Em nome de Jesus. Tchau.